Olá pessoal, meu nome é Elpidia Carvalho. Irei apresentar juntamente com a Brenda Santiago e a Raquel Saraiva o trabalho desenvolvido para a disciplina de Fisiologia de Plantas Cultivadas, que tem como título Eficiência Fotoquímica do Fotossistema 2 em folhas invertidas de soja afetadas por temperatura elevada e muita luz. Essa é a primeira página do artigo que fundamenta o nosso seminário. Esse trabalho ele foi conduzido por pesquisadores da China e publicado no ano de 2022 na revista internacional Frontiers in Plant Science e aborda a resposta fisiológica da soja frente ao estresse combinado de calor e excesso de luz. Dando início com a introdução, falar um pouco da cultura da soja, que é de grande importância global, especialmente para a produção de óleo vegetal e proteína. É uma cultura que as folhas apresentam uma estrutura heterogênea, composta por duas faces com características anatômicas distintas, onde tem a fase adaxial, que é a parte superior da folha, que contém um tecido rico em cloroplastos, sendo a principal responsável pelo ganho de carbono da planta, porque ela está naturalmente exposta à radiação solar. Já a fase abaxial, que é voltada normalmente para baixo, ela possui uma menor quantidade de cloroplastos e não é adaptada a essa exposição direta à luz intensa. No entanto, em determinadas situações, como em resposta ao vento ou práticas de cultivo como a irrigação e adubação, é comum que algumas folhas elas fiquem invertidas, expondo essa face inferior diretamente ao sol. Esse tipo de exposição ele pode resultar em um estresse combinado, causado simultaneamente por temperaturas elevadas e alta intensidade luminosa, o que afeta aí significativamente a fotossíntese. Entre os principais efeitos observados está a redução na transpiração e, consequentemente, o aumento da temperatura foliar, também a queda na atividade de enzimas antioxidantes e fotossintéticas, danos à estrutura da membrana e do cloroplasto, além da redução no transporte de elétrons. Outro aspecto importante também é o aumento na produção de espécies reativas de oxigênio, o que leva aí à degradação de proteínas essenciais, como a proteína D1, que é um componente fundamental no fotossistema 2. Essas alterações, elas afetam diretamente a assimilação de carbono pela planta e, consequentemente, a produtividade da lavoura. Então, diante desse contexto, o objetivo desse estudo foi investigar a resposta fotossintética diária de folhas de soja invertidas quando submetidas a condições de alta temperatura e alta radiação luminosa durante um período de maior intensidade solar no verão. Eu vou falar sobre a metodologia, destacando alguns pontos, como o campo experimental e condições meteorológicas, o design experimental, a medição de características fotossintéticas, curvas de resposta à luz fotossintética e a fluorescência da clorofila A. O campo experimental e condições meteorológicas. O local do experimento foi o Instituto IID de Ciências Agrícolas na China. O tipo de solo foi franco-argiloso e o monitoramento meteorológico. Os dados foram obtidos por meio de dispositivos meteorológicos artificiais posicionados no campo de teste. E as condições específicas durante a medição de capacidade fotossintética foi às 4 horas da tarde. No verão, a temperatura do ar foi de 38,2 graus Celsius e a intensidade de radiação luminosa do dióxido de carbono foi de 1,512 micromoles de fótons por metro quadrado por segundo, mostrando que foi acima da saturação de luz das folhas. O design experimental. O material utilizado foi a soja cultivar Renault 87 e o tratamento experimental foi a inversão foliar com a fixação com fio de algodão e a duração foi de 15 dias com as folhas invertidas e a disposição do experimento foi em blocos casualizados com 3 repetições. A dimensão das parcelas. Cada parcela tinha 4 por 10 metros. O plantio, com a densidade de plantio de 25 plantas por metro quadrado, e a data de semeadura foi 15 de abril de 2020 e 2021. O espaçamento entre linhas e plantas na mesma linha foi de 40 e 10 centímetros, respectivamente.
A medição de características fotossintéticas. A seleção dos dias de medição foram dias com alta temperatura e radiação solar. O procedimento de medição foi a superfície adaxial das folhas totalmente expandidas no caule principal e a iluminada dentro da câmara Ceras 3, como é mostrado na imagem. O cronograma, as medições aos 10 e 15 dias após os tratamentos de inversão foliar. E a estabilização da fotossíntese após 5 minutos de pinçagem das folhas. As curvas de resposta à luz fotossintética. A medição das curvas foi realizada 10 dias após a inversão foliar. A utilização do sistema de fotossíntese portátil foi o Ceras 3, como eu já falei. A fase fenológica da soja foi o R5. Os parâmetros de fluxo de fótons. Os valores utilizados foram entre 0 e 2.000 micromoles de fótons por metro quadrado por segundo. E a análise de regressão foi realizada durante o software SPSS. A fluorescência da clorofila A. O equipamento utilizado foi o analisador de eficiência de plantas, APEA, e a preparação das amostras foram folhas de 10 plantas por tratamento, adaptadas ao escuro por 30 minutos, usando um clipe de fixação de folhas, e a aquisição de dados foi os parâmetros do teste OJ e P obtidos com o programa PEA Plus, como podemos ver o PEA na imagem. Agora eu vou falar sobre os resultados. As trocas de gases foliares. Aqui nesse gráfico podemos ver os valores de PN e GS das folhas invertidas e normais, elas reduziram significativamente durante o tratamento nas medições ao meio-dia, em comparação pela manhã. E já no TR, as folhas invertidas que obtiveram essa redução durante o tratamento ao meio-dia. E após a recuperação das folhas invertidas, os valores de PN e GS, eles mantiveram na mesma tendência durante o tratamento. Já do CEL e do TR, as dois tipos de folhas, eles tiveram uma elevada no valor durante o meio-dia também, em comparação pela manhã. As curvas de resposta à luz fotossintética. Aqui nessa tabela, a ANOVA mostrou que durante a inversão foliar, os valores de PN máximo de RD, de AQY, de LSP e de LCP, das folhas invertidas, eles foram reduzidos em comparação às folhas normais. E já após a recuperação dessas folhas invertidas, aconteceu a mesma coisa. Esses valores, eles foram reduzidos em comparação às folhas normais. A elevação da fluorescência da clorofila A. Aqui podemos ver nesse gráfico que em 2020 as curvas de diferença das folhas invertidas elas apresentaram uma magnitude de variação maior em comparação às folhas normais. E já em 2021, as curvas de diferença das folhas normais elas apresentaram uma magnitude de variação maior em comparação às folhas invertidas. Olá pessoal, meu nome é Raquel, vou dar continuidade com vocês aqui sobre a tabela dos resultados desse artigo, para entender melhor como é que funcionou em relação à normalização das curvas transitórias de fluorescência da clorofila A. Para entender melhor a diferença entre os tratamentos aplicados nas folhas de soja, foram analisadas as curvas transitórias da inflorescência da clorofila A, especialmente entre os pontos O e P da tabela. Para isso, eles compararam os valores registrados pela manhã às 9 horas e à tarde às 4 horas. Foram construídas diversas curvas entre 4 trechos diferentes, determinados o primeiro trecho de OK, o segundo trecho de OJ, o terceiro de JL e o quarto de LP. A curva OK, eles chamaram de banda L, que indica como a folha absorve a luz e usa a luz do início da fotossíntese. Observamos que a banda L, aí na tabela, ela é positiva à tarde, em todos os grupos, o que mostra que a temperatura elevada e a luz intensa influenciaram na fase inicial da fotossíntese. Já a curva OJ, que é o segundo trecho, determinada de banda K, mostra que está ao lado do doador fotossistema 2.
Também, todos os grupos apresentam banda K positiva à tarde, o que indica que o estresse de calor e luz afetou o lado sistêmico da fotossíntese. Já o terceiro trecho, que é a curva JL e LP, dão uma ideia de equilíbrio entre a redução e a oxidação dos componentes como QA e a plastoquinona. A banda JL variou bastante, como vocês podem perceber na tabela. Já em 2020, as folhas foram invertidas, mostrando que há bandas negativas durante o tratamento, enquanto as folhas normais apresentaram bandas positivas, as folhas invertidas apresentaram bandas negativas. Na recuperação, essas folhas invertidas elas continuaram com bandas negativas. Já em 2021, esse padrão ele inverteu. Por fim, a gente vai ter a curva LP, que também variou bastante nos tratamentos. As folhas invertidas apresentaram bandas negativas durante o estresse e bandas positivas após a recuperação. Esse resultado dessa tabela mostrou que o estresse térmico e luminoso afeta diferentes fases da fotossíntese e que a resposta ela vai variar conforme o ano e o tipo de folha e o momento do dia, Que às vezes pode estar recebendo mais luz solar ou menos, vai variar. Nessa tabela aqui de resultados desse artigo, a gente tem que durante o tratamento das folhas foram observadas uma série de alterações no fluxo específico por centro de reações e às 4 horas, diferentes horários, mas especificamente às 4 horas, tanto as folhas normais quanto as invertidas, houve um aumento dos seguintes parâmetros, que é a energia dissipada por centro de reação, energia aprisionada, fluxo de absorção, transporte de elétrons até os receptores finais, indicador de limitação ou dano complexo evoluidor de oxigênio, e fluorescência mínima com todos os centros fotossintéticos abertos. Por outro lado, os parâmetros diminuíram às 4 horas, tanto na eficiência máxima, indicadores de PQ livre, fluxo de transporte eletrônico, densidade de centros reações ativas e fluorescência máxima. Após a recuperação dessas folhas invertidas, a maioria dessas tendências permaneceu, com exceções específicas, por exemplo, do ETO e do RC, que aumentou às 4 horas em 2020, mas diminuiu significativamente em 2021, e o PL total continuou diminuindo em 2020, mas subiu ligeiramente nas folhas normais em 2021. De maneira geral, esse gráfico ele traz resultados que mostram que o estresse causado por alta temperatura e luz intensa compromete múltiplos aspectos do aparato fotossintético, especialmente nas folhas invertidas, aumentando a dissipação de energia e reduzindo a eficiência de centros de reações. Aqui a gente tem mais uma tabela do resultado desse trabalho, desse artigo publicado, que é a análise dos componentes principais, que também pode ser chamada de PCA. Foram utilizados nesse trabalho para entender melhor como diferentes parâmetros de fluorescência da clorofila e troca gasosa variaram entre os tratamentos aplicados às folhas de soja. Os 2 primeiros componentes principais explicaram que entre 79% e 96,6% da variação total de dados mostraram que a análise ela foi bastante eficiente em resumir as informações. Então, o primeiro componente principal, a determinagem PC1, foi o mais importante nesse trabalho, porque ele apresentou cerca de 51% de variação em 2020 e quase 66% em 2021. Ele teve totalmente associados a parâmetros que indicam maior fotossíntese, como a taxa fotossintética líquida, determinada como PN. Os índices de desempenho fotossintético e o número de centro de reações ativas, como RC, ou seja, os valores altos de PC1, que é o principal componente principal, indicaram que as folhas foram mais eficientes na fotossíntese. Já o segundo componente, que é determinado como PC2, explicou que entre 28% e 30% da variação destacou as características relacionadas à atividade específica dos centros de reações, como a ABS, que é a absorção, e o DIU, que é a energia dissipada, e o TRO, que é como energia presa. A PCA, que é a análise de comportamento principal, o primeiro, PC1, no caso da PCA, mostrou que as folhas medidas às 9 horas da manhã tiveram eficiência fotossintética e maior número de centros de reações ativas. Já as folhas invertidas e medidas às 4 horas da tarde, no caso de 16 horas, apresentaram a maior atividade específica no centro de reações, mas com menor eficiência global.
Já as folhas normais desse experimento também tiveram destaque nos parâmetros de área sob curva de fluorescência, como a gente explicou nas tabelas passadas, e também no transporte de elétrons, que é determinado pela LRO, e no fluxo de aceptores finais, que é determinado pela sigla PSI. Já após a recuperação dessas folhas invertidas, a PCA, ela mostrou que o comportamento se manteve semelhante em 2020 e 2021. Aí o PC1 continuou explicando, durante todo esse experimento, nos resultados, que mais de 60% da variação, e o PC2 entre cerca de 27% e 34%. Já em 2020, as folhas normais medidas 9 horas, elas se destacaram mais, enquanto em 2021, o destaque foi para as folhas normais, medidas 4 horas da tarde, no caso é 16 horas. Então, esse resultado inteiro da tabela e do estudo, da pesquisa em si, mostraram que o horário de medição e o tipo de folha, o ano, tem uma influência nos parâmetros fotossintéticos e que a PCA ela foi uma ferramenta fundamental para poder identificar esses padrões e compreender melhor como funciona todo esse ciclo fotossintético, transporte de energia e os principais ativos durante o ciclo da cultura da soja. Dando continuidade sobre a discussão desse artigo, em relação aos efeitos da alta luminosidade e temperatura elevada nas folhas normais e feixes de soja, eles discutiram que foi que durante o verão, o estresse por luz e calor, ele reduz a fotossíntese, inicialmente por fechamento dos estômagos, que para evitar a perda de água, e consequentemente limitou a absorção de dióxido de carbono, CO2, com o agravamento desse estresse a danos diretos a aparatos fotossintéticos. O estudo também trouxe a discussão de que as folhas invertidas apresentaram maiores prejuízos que as folhas normais, e isso foi evidenciado pela queda acentuada de índice de deficiências fotossistêmicos, alta dissipação de energia e inibição de transporte de elétrons e inativação de centros de reações. Além disso, eles também trouxeram para a discussão que a curva de fluorescência da clorofila mostrou alterações na fase de JL e LP, que a gente viu nas tabelas anteriores. E mesmo após a fase de recuperação, as folhas invertidas não conseguiram restaurar totalmente sua capacidade fotossintética. Resumindo, a discussão traz que o estudo mostra que as folhas invertidas são mais sensíveis ao estresse térmico do que luminoso, e o que compromete fortemente a fotossíntese. Então, é um conhecimento fundamental para entender a adaptação da soja às mudanças climáticas que a gente está tendo agora atualmente, no nosso mundo, globalmente, e na nossa região, e buscar variedade de resistência no futuro. Finalizando a apresentação, retorno agora para apresentar a conclusão do estudo e as considerações finais, onde foi possível concluir que a resistência ao estresse é um fator crucial para garantir a produtividade da soja, especialmente em condições ambientais desafiadoras, pois esse estudo observou que as folhas invertidas elas sofreram danos fotooxidativos mais severos quando submetidas a alta intensidade luminosa e temperatura elevada em comparação com folhas normais. Esses danos eles foram evidenciados pela inativação do complexo doador de oxigênio, pela inibição do transporte de elétrons e também pela inativação de centros de reação do fotossistema 2. Também, como consequência direta, houve uma redução significativa nos índices de desempenho fotossintético, tanto no PI-ABS quanto no PI total, com um destaque para o PI-ABS, que se mostrou mais sensível ao estresse. Também a combinação desses efeitos ela contribuiu para a expressiva queda na taxa fotossintética líquida em folhas invertidas. Então, aí, diante do cenário de mudanças climáticas, o artigo ele destaca a importância de compreender melhor a interação entre a planta e o ambiente como uma forma de garantir maior adaptabilidade e preservar a produtividade das futuras cultivares de soja. Também é importante ressaltar que mesmo um fator aparentemente simples, como a inversão das folhas, ela pode amplificar os efeitos negativos do estresse ambiental sobre a fotossíntese. Esse tipo de conhecimento ele pode orientar tanto o melhoramento genético voltado à resistência, quanto o manejo agronômico com foco aí na redução da exposição excessiva à luz e calor.
Portanto, compreender esses mecanismos é essencial para garantir a sustentabilidade e o sucesso da produção de soja em um contexto de clima cada vez mais estável. Por fim, agradeço pela atenção de todos. Estamos à disposição para responder às dúvidas que surgirem. Basta deixar a sua pergunta aqui embaixo nos comentários do vídeo. Muito obrigada.